Shalom lekulam ve shalom tzadikim. É bom estar de volta comentando as parashiot da semana. Hoje, terça-feira, terceira aliá da parashá Shemini. Estivemos aí há pouco concluindo nossos festejos de Pessah, parashiot especiais que estivemos vivendo, parashá de Pessah, parashá de Shabbat de Pessah, parashá do dia 15 de Nissan e assim por diante. E hoje, terça-feira, eu vou aproveitar para fazer um apanhado geral dessas primeiras três aliot da parashá de Shemini. Lembrando, não confundir Shemini com Shemini Pessah, que foi agora no Shabbat, que passou. Coincidentemente, o nome Shemini Pessah, o oitavo dia de Pessah, comemorado na diáspora, oitavo dia da festa do Hag Matzot. E hoje, parashá de Shemini, oitavo dia. Eu quero falar um pouquinho sobre o nome e sobre o que essas primeiras três aliot têm a nos dizer, o que elas falam conosco, o que elas são relevantes para nós, o que a gente de fato precisa saber sobre elas. Antes disso, eu quero dizer que nós estamos na segunda semana da contagem do Homer e esta semana estamos vivendo a influência da emanação da Sefirá de Gevurá, a emanação da força, a Sefirá da força. Lembrando que a palavra Sefirá significa contagem, é a mesma raiz de Sefer, que significa livro, eu já expliquei sobre isso. Se quiser saber mais um pouquinho sobre isso, vai lá no nosso shiur da semana, não esse sábado, o outro Shabbat, nós trouxemos sobre a contagem do homem, dá uma olhadinha lá e você vai entender melhor. As emanações divinas que estão sob nossa influência, que nos influenciam no nosso dia a dia, elas são aspectos da nossa conexão com o sagrado que carecem de ser retificadas e harmonizadas dentro de nós, para que de fato a luz do sagrado possa emanar a partir da humanidade, que somos cada um de nós, e trazer a este mundo a centelha do divino. A Sefirá da Gevurá, que as pessoas traduzem por força, deveria ser traduzido de fato por resistência, a capacidade de resistir. Não é uma força de impacto, não é uma força de ação, não é uma força de ir, mas é uma força de resistir. Não é uma força de ataque, é uma força de defesa. Porque a força de ataque a gente fala hazak, ser forte, ser corajoso, aguentar o tranco. Mas a força de Gevurá significa resistir, significa suportar, e ela está ligada a vários aspectos da nossa vida. Na vida financeira ela fala sobre a capacidade de poupar, a capacidade de ser racional na nossa vida financeira, ou também o lado obscuro dela vai falar da avareza. Então são aspectos que precisam ser trabalhados. E cada semana da contagem do homem, uma dessas sefirot é trabalhada em cooperação com outras. No primeiro dia, nós fazemos Gevurá, Shebe Gevurá, força sobre força, ênfase na força. Segundo dia, que foi segunda-feira, Hesed Shebe Gevurá, bondade sobre a força, ou seja, trazer a força, mas adicionar o elemento bondade sobre ela. Resistir, mas ao mesmo tempo colocar o elemento permitir na resistência. No terceiro dia, Tiferet Shebe Gevurá, e assim por diante. Tiferet, a beleza, a majestade, o prazer, a excelência no exercício da Gevurá, e assim por diante. Ao longo dessa semana, essas três primeiras, nós estamos vivendo então Gevurá, Shebe Gevurá, Hesed Shebe Gevurá, e terça-feira, que passou, que já terminou, é Tiferet Shebe Gevurá. E por falar em força, essas três primeiras aliot da parashá de Shemini também vão abordar a capacidade de resistir. E sempre que a gente lê a parashá de Shemini, o capítulo 9 em diante, capítulo 9, verso 1 de Levíticos, o Vaikra, a gente se pergunta, puxa, afinal de contas, o que aconteceu com os filhos de Aharon? Aharon HaKohen perde seus filhos de uma maneira tão brutal, e os rabinos discutem muito sobre isso, o que vem isso a significar. Quase sempre a gente faz uso do remes, do aspecto comparativo do estudo da Torá, e vamos lá para o caso de usar
o caso daquele amigo de Davi Ameller que foi chamado para ajudar ele a carregar a arca da aliança para Jerusalém e que morreu por tentar tocar na arca. E agora a gente vê dois personagens lidando com o sagrado e de repente também são fulminados. E aí fica uma pergunta na nossa cabeça, afinal de contas, que Deus é esse que diz poupar o filho de Avraham Avinu e fulmina dessa maneira os filhos de Aharon, depois lá na frente usar? Bom, precisamos entender primeiramente que o texto bíblico, a narração bíblica, ela não necessariamente vem pronta. Não é que alguém vai dizer assim, olha, isso aconteceu por causa disso. Nem sempre. Na maioria das vezes, quando o relato é um relato histórico, narrativo, o que se percebe é que aconteceu o incidente e que cabe ao autor dar significado a esse incidente, e o autor, né, o redator de Vaikra, Moshe Rabbeinu, seus discípulos, depois Ezra lá na frente vai organizar o texto, ele vai dizer que Deus os matou. Ok, mas por que ele chegou a essa conclusão? Bom, as mais diversas explicações são dadas pelos nossos sábios. Uma delas é já conhecido o motivo de Caparatador. Nossos sábios vão vê-los como justos que morreram pelaquela geração, que representavam aquela geração e trouxeram sobre si o juízo sobre si daquela geração. Outros vão dizer que houve ali uma imprudência. Já que eles estavam atuando no sagrado, eles deveriam ter mais prudência. E essa prudência lhes faltou, isso levando em conta o texto que vem logo depois. Esse texto que vai dizer o seguinte: não se acheguem diante da minha presença embriagados. Cuidado, porque aquele que chegar diante de mim embriagado, a minha glória se manifestará nele e isso vai acontecer. Isso é o resultado da falta de temor. Lá na frente, nos dias de Shemuel, a Navi, quando ele ainda estava sendo criado por Eli, o sacerdote, a Cohen, é dito que os filhos de Eli não eram bons e que por isso o Eterno os matou. E que a falta de atuação do sacerdote Eli, registrado ali no texto, também faz com que ele acabe sendo arrolado dentro do erro de seus filhos, o que vai custar a ele cair da cadeira e morrer, e o seu pescoço quebrar em sua queda, ele morrer, o que na prática significa o destronamento de uma linhagem sacerdotal por conta daqueles filhos que representavam a ala má, que precisava ser expurgada do sacerdócio. A gente tem essa mania de tentar enxergar em outros personagens o que aconteceu com outros, e a gente vai chegar à conclusão, bom, os filhos de Aharon foram fulminados por causa disso. Bom, na verdade, os mais diversos motivos podem ser atribuídos a isso. Podemos entender isso positivamente, podemos entender isso negativamente, e dos dois casos podemos tirar boas lições. Podemos dizer, olha, na verdade, o que esse texto está nos dizer é que nós temos que ter mais zelo. Cuidado, se você vai operar no sagrado, cuidado. Ramban vai dizer que quando alguém decide ser um correleto, um congregador, um mestre de Kehilá, essa pessoa já é vista como transgressor nos reinos superiores, porque ele está se metendo numa grande enrascada. Porque o sacerdote, ele leva sobre si o peso de toda a sua comunidade e ele sofre os reveses espirituais, emocionais, pessoais, físicos. Ele envelhece mais rápido, ele se preocupa mais, ele tem problemas em casa, ele é mais nervoso, ele acaba se tornando mais... E sim, isso acarreta uma responsabilidade, isso acarreta uma dificuldade inerente ao cargo que alguém pretende ocupar. E isso não é para fracos. Ele vai dizer, se você já era uma pessoa dedicada, ao tomar sobre si uma responsabilidade sacerdotal, você deixa de ter obrigações tão somente para ter responsabilidades. E a diferença fundamental entre obrigações e responsabilidade é que as obrigações são aquilo que compete a você. Eu tenho a obrigação de rezar, eu tenho a obrigação de estudar a Torá, e eu tenho uma obrigação para com as mitzvot, por exemplo. Mas a responsabilidade é aquilo que envolve outras pessoas. É minha obrigação escovar os dentes quando acordo, mas se eu não escovar o dente, são os meus dentes que vão apodrecer, vão ficar sujos, vão trazer problemas para o meu hálito, para a minha higiene bucal. Mas se eu não for trabalhar todo dia de manhã,
são os meus filhos que vão perecer, é a minha família que vai ter dificuldade, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro para sustentar a minha família, e isso é uma responsabilidade para com outros. Obrigação e responsabilidade. Uma pessoa comum possui obrigações. Uma pessoa com um sacerdócio, seja ele qual for, no mundo físico ou espiritual, seja um médico, seja um rabino, seja um professor, seja quem quer que seja, responsabilidade é aquele que tem responsabilidade sobre outras pessoas. Pessoas serão prejudicadas se eu não fizer bem o meu trabalho, se eu ensinar errado, se eu induzir as pessoas à idolatria. Por exemplo, é por isso que é muito importante que alguém, quando se aproxime da fé judaica, entenda, você precisa se limpar de tudo aquilo que você aprendeu e aprender tudo do zero novamente. Para que você não venha trazer Eshzará, fogo estranho, para o arraial. E esse fogo estranho, antes de tudo, vai pegar em você. Ele vai trazer morte, destruição, problemas para a sua família e para você mesmo. Ok. Podemos também entender que é um papel nosso nós nos aproximarmos do sagrado, mas que precisamos estar preparados para essa consequência. Ou seja, eu preciso fazer e preciso estar preparado. E isso foi uma coisa boa, eles não foram mortos porque tiveram falta de zelo, apenas não foram devidamente instruídos, e isso acabou revertendo para o bem. Ok. Disso também podemos tirar uma lição, dizendo que a nossa obrigação precisa ser feita acima de tudo. Mesmo que isso custe a nossa própria vida, e mesmo que o nosso fogo estranho, nosso Eshzará, a nossa iniciativa mesmo errada, traga prejuízo sobre mim, como aconteceu com Uzá, como aconteceu com o filho de Aharão, podemos entender aquilo como zelo, mesmo tendo sido um zelo que trouxe a eles uma consequência negativa. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: e Aharão? Como Aharão de fato lidou com aquela situação? Você já parou para pensar nisso? O que você faria se você visse seus 2 filhos morrer no dia da inauguração de seu sacerdócio? Será que não passou pela cabeça de Aharon HaKohen lembrar de Avraham Avinu, quando esse levou seu próprio filho para ser sacrificado a pedido de Hashem, e Hashem disse: não, eu pedi isso só para mostrar para você que eu não gosto de sacrifício humano? Será que não passou isso pela cabeça de Aharon? É dito que Aharon não pôde chorar seus filhos. É dito que Aharon calou-se. Quando Hashem falou para ele: olha, ninguém se aproxime diante de mim em bêbado, embriagado, ele se calou. Mas numa semana em que Gevurah é tão importante, numa semana em que estamos retificando os aspectos, estamos harmonizando os aspectos de nossa Gevurah, na semana da resistência, nos perguntamos: será que estamos de fato preparados para as desgraças que nos acometem, para aquilo que pode acontecer daqui a pouco? Será que eu estou preparado para lidar com as piores notícias possível? Será que eu estou preparado para lidar com a morte de um filho? Será que eu estou preparado para lidar com a perda de um bem, com o incêndio de uma casa, com o roubo da minha propriedade, com a invasão da minha propriedade? Que Deus nos livre. Ou de uma doença que possa me acometer? Que Deus nos livre. A Parashá dessa semana e essas 3 aliot nos levam a essa reflexão. O que faríamos no lugar de Aharon HaKohen? Aharon colocou sua responsabilidade para com o sagrado acima de suas próprias demandas pessoais. Ele colocou seu amor pelo Eterno, colocou seu sacerdócio acima da sua dor. Ele não teve tempo de parar para chorar.
A estatura mais elevada que um tzadik pode alcançar é quando ele consegue perceber que não importa o que aconteça, não importa o que venha a ocorrer, nada abalará sua conexão com o sagrado, porque tudo é permitido pelo santo, bendito seja ele. Nada, nem ninguém faz ou acontece nesse mundo sem que antes o sagrado, bendito seja ele, tenha autorizado. Todas as perseguições e todos os percalços pelos quais Israel teve que passar só serviu para o fortalecer ainda mais. Se hoje, em troca de minha vida, no tribunal celeste, meus bens fossem pedidos, eu deveria ser grato, porque o Eterno preservou a minha vida. O mau decreto é mudado quando mudamos o nosso nome. O mau decreto é mudado quando fazemos tzedakah. O mau decreto é mudado quando nos mudamos de cidade. Nossa vida pode mudar se nós conseguimos inverter a ordem de algumas coisas nela e darmos a ela um novo significado. Jacó teve seu nome trocado para Israel. Abraham teve seu nome mudado para Avraham. Portanto, é muito comum alguém mudar o seu nome na cultura judaica. Aderir a um novo nome. Mas se você não pode mudar o seu nome, você pode mudar a sua rotina. Se você dormia muito cedo, vá dormir mais tarde. Se você dormia muito tarde, passe a dormir mais cedo. Se você acordava muito tarde, passe a acordar mais cedo. Se você acordava muito cedo, passe a acordar um pouco mais tarde. Se você estuda muito, passe a estudar um pouco menos. Se você estuda pouco, passe a estudar mais. Se você se divertia pouco, passe a se divertir um pouco mais. Se você se diverte muito, dê uma parada. Se divirta um pouco menos. Mude seus hábitos. Inverta a posição de sua cama. Troque a cor de sua parede. Troque as cortinas da sua sala. Troque a lâmpada da sua sala. Lave sua louça. Suje mais louças. Seja menos preocupado com a limpeza. Seja mais preocupado com a limpeza. Mude você. Tome uma nova atitude. E entenda que, às vezes, quando alguma coisa é mexida completamente na nossa vida, como foi o caso do filho de Aharon para com Arão, a vida de Arão se divide em fases. Na primeira fase, Aharon estava no Egito. Quando recebeu Moshe como libertador. Depois, na segunda fase, Aharon estava falando ao faraó, ajudando seu irmão e se tornando participante de algumas pragas. Numa outra situação, Aharon estava envolvido com aquela situação do bezerro de ouro. E agora Aharon está perdendo seus filhos. Para cada fase desta da vida de Arão, podemos nos autoanalisar e perceber o que de fato isso pode me ensinar. Houve momentos em que eu me senti sozinho no Egito. Houve momentos em que eu tive que comprar uma briga que eu não tinha certeza. De repente eu tive que entrar numa situação que eu não tinha totalmente certeza. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso não vai só ajudar a piorar? Será que esse caminho é verdade? Será que vale a pena esse movimento que Moshe está fazendo? Será que eu tenho que entrar com ele mesmo nisso? Será que Moshe não vai voltar da montanha? Será que esse bezerro tem que ser realmente construído? Por que meus filhos morreram? O silêncio de Aharon nos leva a acreditar que naquele momento Aharon esteve pronto.
Cada grande momento na sua vida ajudou a formar o caráter desse grande homem. Aquele que você pouco ouve falar. Aharon é um personagem quase mudo na história bíblica. Aharon é mudo. Pouco se fala sobre Aharon. Pouco Aharon fala, mas algo se diz sobre Aharon. Que ele era um homem de paz. Que ele tentava unir pessoas, que ele tentava fazer pessoas se reconciliarem. E os nossos sábios do Talmud vão nos dizer: sejamos como os filhos como os discípulos de Aharon. Persigamos o bem. Quem é homem que deseja ver a vida, que prega os seus dias para ver o bem, que não fala palavras dolosas, que livra sua língua do mal? Pessoas de bem, pessoas que não se envolvem com lashon hará, pessoas que perseguem a paz, que buscam a paz e seguem. Como lidar com os desastres surpreendentes que nos acometem? Como lidar com os acidentes e os incidentes para os quais não estávamos nem um pouco preparados? Que o Eterno nessa semana nos ajude a trabalhar a gratidão de novo, trabalhar a gevurá e a capacidade de resistir, apesar de tudo, e continuar a entender que tudo é para o bem. Tudo é para o meu bem. E o Eterno está comigo. E assim eu nada receio. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.